Olá, estamos aqui novamente para compartilhar a palavra do Senhor. Hoje eu quero trazer uma mensagem que tem um tema bastante apropriado para o momento que o mundo vive. O tema da mensagem é: qualquer semelhança não é mera coincidência, mas uma realidade. Nós vamos ler um texto que está lá no livro de Ezequiel, e quando a gente traz o contexto das palavras de Deus para o povo naquela época, você vai entender o porquê desse título. Qualquer semelhança não é uma mera coincidência, mas uma realidade em relação ao que o mundo vive hoje. Está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 33. Nós vamos ler somente quatro versículos. 33, a partir do versículo 30 até o versículo 33. Diz o seguinte: Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: Vinde, e peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede da boca do Senhor. Eles vêm a ti, Ezequiel, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como se fosse meu povo. E ouve as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a sua boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Versículo 32. Eis que tu és para ele como quem canta canções de amor, que tem uma voz suave, que tange bem um instrumento, porque eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em obra. E o 33, para finalizar, diz assim: Mas, quando vier isso que eu falei e tudo que eu acontecer, que eu disser, quando acontecer tudo que eu falei, então saberão que houve entre o meio deles um profeta, que eu levantei para trazer minha palavra. Essa narrativa que nós acabamos de ler aconteceu mais ou menos 2.600 anos atrás. Isso foi no momento que o povo de Deus, que é o povo de Israel, ele passava por um momento difícil, muito difícil. Ele estava exilado na Babilônia, a sua nação, o seu templo que tanta glória trouxe para o seu povo, né? O templo construído por Salomão, a cidade de Jerusalém, a bela cidade de Jerusalém, que as pessoas vinham do mundo todo ali ver a sua beleza do templo que Salomão construiu, dos palácios, da beleza da cidade. Tinha sido totalmente destruída, e ali estava agora na Babilônia um povo sofrido, um povo que passava por privações, por humilhações, e eles gostavam de ouvir a palavra do Senhor. Eles buscavam a palavra do Senhor. Quando eu disse no início aqui que qualquer semelhança não é mera coincidência, não é o momento que nós vivemos no mundo hoje, com essa pandemia mundial, da nível mundial, que afetou todo o planeta, né? E hoje com as mídias, com a rede social, a gente fica sabendo de tudo, todas as coisas ao redor do mundo. Quanto a palavra do Senhor está sendo buscada por milhares, milhões de pessoas. Quantas pessoas têm se tornado, buscado mais a Deus, ou ao seu Deus de outras religiões. Quantas pessoas têm sido agora tocado mais para as coisas espirituais, não pelas coisas materiais, né? E as pessoas, nunca a palavra de Deus foi tão anunciada. Você ligar YouTube, rede social, você está vendo pastores, você está vendo padres, está vendo as pessoas falando da palavra de Deus, né? Então, por isso que eu disse, qualquer semelhança não é mera coincidência, é uma realidade, né? O povo está passando por um momento difícil, como estava naquela época, e buscava o Senhor. Quem era o representante? Quem falava a palavra do Senhor? Hoje nós temos uma Bíblia. Nós temos uma Bíblia de várias formas. Você baixa uma Bíblia com poucos segundos no celular, você ouve mensagem, nós temos um acesso tremendo, muito mais fácil do que naquela época. Agora, naquela época não tinha isso tudo, mas Deus nunca deixou o povo sem palavra. Como é hoje, também era naquela época. E Deus levantava profetas. Ezequiel era um profeta, né? Então, Deus nunca deixou de liberar a sua palavra. O problema não era esse. Deus nunca deixou de
se apresentar aquele que o busca de todo o coração, como diz Jeremias, buscar, quando Deus fala lá, buscar-me eis, me achareis, quando me buscar de todo o coração, em todas as épocas do mundo, em todas as eras desse planeta que passou, que nós vivemos, de que seres humanos passaram nesse planeta, quem busca Deus, Deus se apresenta a ele, né? Então esse não era o problema, esse ainda não é o problema. Deus está aí se apresentando, a sua palavra está sendo lida, esse não era o problema. O problema, quando eu disse no início da mensagem que qualquer semelhança não é mera coincidência, continua sendo o mesmo que foi antes, continua sendo agora. O problema não é que as pessoas ouviam a palavra do Senhor, porque elas ouviam. Elas clamavam ao Senhor e Deus enviava os profetas. O problema é que eles gostavam da palavra, repetiam essa palavra, declaravam que ela era linda, mas ela não produzia resultados práticos nenhum na vida dessas pessoas. É o que nós lemos, vamos relembrar aqui no versículo 31, quando Deus fala assim com Ezequiel, olha Ezequiel, eles vêm até a ti, eles se assentam diante de ti como fosse meu povo, ouvem as tuas palavras, ou seja, as tuas palavras, Ezequiel, são as minhas palavras, ouvem as tuas palavras, mas eles não as põem em obra, pois com a boca professa muito amor, mas o coração não está mudado. Este é o problema daquela época, este é o problema de hoje. As pessoas ouvem a palavra do Senhor, eles vêm até o Senhor, como eu comecei a mensagem aqui falando, as pessoas hoje estão buscando o Senhor muito por causa dessa pandemia, tentando explicação, buscando, entendendo que nada vale dinheiro, nada vale bens materiais, não vale nada, se não vale nada, se a vida está um caos, as pessoas estão isoladas, as pessoas estão entrando em depressão, as pessoas estão tristes porque estão sendo derrotadas por um inimigo invisível. E elas buscam o Senhor, elas ouvem a palavra do Senhor, mas não há mudanças. Esse é o problema foi o problema daquela época, que Deus falou para Ezequiel, Ezequiel, eles vêm até ti, eles se assentam para te ouvir. Você vai ouvir essa mensagem, como muitas outras estão distribuídas por aí. Quantas pessoas estão fazendo lives e falando a palavra do Senhor? Então, este não é o problema de ser falada a palavra de Deus, porque ela está sendo falada. O problema é que não está produzindo mudança, mas Deus explica o porquê que naquela época não produziu mudança e continua sendo o mesmo motivo. O motivo, a palavra de Deus era para aquele povo como uma canção. Olha o que diz no versículo 32. Eis, Ezequiel, que as tuas palavras é para eles, Ezequiel, versículo 32, como quem canta canções de amor, como quem tem uma voz suave de um cantor que tem uma voz linda, Ezequiel, e que tange bem um instrumento, porque eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em obra. O que Deus estava querendo dizer para Ezequiel, falar para aquele povo, que é uma realidade hoje também para nós? A palavra de Deus para aquele povo era como uma canção. Eles conheciam, mas uma canção que eles conheciam somente a melodia, não conhecia a letra. Isto é bom, você ouvir uma canção que você não conhece a letra, só conhece a melodia? Claro que não deixa de ser, não é totalmente ruim. Né? Quanto eu, na minha juventude, até hoje, não sei nada de outro idioma, eu conheço não muito bem o português, que a gente fala muitas vezes de algumas palavras, expressa algumas palavras de forma errada, que nós, difícil brasileiro que realmente, a não ser um professor de português, olha lá, que sabe falar corretamente o português, mas eu não entendo nada de um idioma estranho. E eu sempre me emocionei com as melodias das músicas estrangeiras, a música que era cantada em outras línguas. Mas só me emocionava, porque eu não entendia a letra. Hoje você tem facilidade, quando você joga lá uma música com outro idioma, você joga a tradução, a legenda, aí você vai entendendo, e aí você fica, às vezes, mais admirado com não só a melodia, mas com a profundidade da letra, mas às vezes até decepcionado. Não é isso que acontece? Porque você fala, essa letra, a melodia é linda, mas a letra não tem nada a ver, é uma letra fútil. Não é isso? Então, quando você ouve, era assim que o povo comportava. Eles ouviam a palavra de Deus, eles achavam como uma melodia bonita, mas eles não entendiam nada. E como eu disse, só tocavam no emocional. Aí eles se derramavam a chorar. Ezequiel, que palavra bonita. Mas não era, eles não estavam entendendo nada. Isso eu estava ouvindo, soava bonito. Não é essa a realidade hoje. Quantas vezes as pessoas falam, olha que palavra maravilhosa essa palavra do Senhor, que palavra. Aí a pessoa fica emocionada na hora, a pessoa chora, a pessoa se aquebranta. Mas depois
não tem nada de prático, não produz mudança na vida da pessoa, a pessoa não ama mais, a pessoa não fica mais forte, a pessoa não fica menos egoísta. Não há uma mudança, porque só tocou no emocional. Assim é a palavra do Senhor como uma canção, que só tem melodia. Era assim que Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, eis que tu és para ele como quem canta canções de amor. Olha a expressão que Deus fala: Ezequiel, eis que tu és para eles como alguém que canta uma canção de amor, que tem uma voz suave, que sabe tocar um instrumento, mas não produz efeito nenhum. Por que não produz efeito nenhum? Canção, ela é composta principalmente, né, tem outras coisas, partituras e outras coisas, mas principalmente de melodia e o mais importante, da letra. É a letra que vai fazer efeito, porque é a letra que passa o que o autor daquela canção quis dizer. Então, como eu falei que qualquer semelhança no início da mensagem, qualquer semelhança não é mera coincidência, é a mesma coisa hoje. Com um agravante, hoje nós temos mais facilidade de ouvir profetas, porque nós temos acesso facílimo à palavra de Deus, à canção, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Nós temos muita facilidade hoje. E as pessoas têm se emocionado, têm chorado. Não estou falando que eles fazem isso por mal. Porque a canção, a melodia, ela tem o objetivo desse mesmo, de quebrantar o seu coração, de preparar o seu coração para você entender depois a letra e aquela letra fazer efeito. E você vai falar assim: nossa, que melodia bonita. A letra é mais ainda. A letra está me ensinando uma grande lição. Nós falamos tanto de Deus, achamos bonito. Mas a pessoa ouve depois, não sabe nem que Deus. Quando a gente tenta explicar a Bíblia para as pessoas, coisas mais profundas que a Bíblia tem, por que Deus escreveu a Bíblia, por que Deus escolheu um povo, detalhes para você entender a letra. As pessoas não sabem de nada. Só acham bonito. Olha que texto bonito. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha que texto bonito, a pessoa se emociona. Mas em que contexto Davi escreveu isto? Quando Davi escreveu isso? Por que Davi escreveu isto? Está entendendo, meu amado? Hoje continua a mesma coisa. E as pessoas continuam sofrendo. É o que Deus fala. O coração não muda. Se tem depressão, continua com depressão. Porque não conhece o autor da letra. Não conhece o que o autor quis passar na letra. A fortaleza que o autor quis passar para você, para mim. Aí nós estamos vendo cada vez mais, vou te puxar para o outro lado, escândalos de pessoas que conhecem também a canção e saem cantando essa canção para os outros, mas sem viver, e depois caem em pecado. Líderes religiosos caindo em pecado, caindo em fraqueza. Pessoas que aparentemente sabem muito da canção, da palavra de Deus, mas só conhecem a melodia e depois estão caindo. Não estão vivendo aquilo que estão falando, porque só conhecem a canção também. Isso é uma tragédia. Olha a situação que estava o povo. O povo estava escravo na Babilônia e não entendia o porquê deles estarem ali. Aquilo era um juízo de Deus. Deus tinha alertado eles anos e anos através de outros profetas que isto iria acontecer, o que estava acontecendo. E Deus está alertando a humanidade hoje que o pecado está abundando no mundo. Nós estamos falando muito da palavra de Deus, mas sem entendimento nenhum, e não está havendo mudança, porque quem está falando, ele mesmo não mudou. Ele só conhece a melodia, ele não conhece a letra. O autor de uma canção, ele vai se tornar muito mais conhecido pela letra, não pela melodia. A melodia é importante? É. Uma completa a outra, mas mais importante é a letra. Esta é a tragédia. Canção sem letra toca o emocional, mas não tem resultado prático em nosso raciocínio. Você se emocionar é bom? É claro. Você não pode ser uma pessoa dura, não pode chorar, não pode se emocionar. Isso é importante, mas isso não pode ficar só nisso, só no nível emocional. Você se emociona, vê uma pessoa sofrendo, você chora, mas se você não ajudar essa pessoa,
Que praticidade há nisso? Você se emociona quando fala de perdão, mas se você não perdoa? Você se emociona quando vê atitudes de pessoas que venceram dificuldade, ser forte, vencer um momento difícil na vida dele, uma perda, algo trágico aconteceu na vida dele, você vê a vida daquela pessoa, assiste um filme que conta a história dessa pessoa, você se emociona, mas você é fraco, você é fraca. Que praticidade há nisto? E o que nos torna forte não é a melodia, é a letra. É conhecer a letra. A Bíblia, ela é um livro de um amor de Deus, uma canção completa, de Gênesis a Apocalipse. É uma melodia linda, que nos emociona, mas não vai valer nada se você não entender a letra. E hoje Deus está fazendo um apelo à humanidade. Com mais essa pandemia, essa está a nível, Deus, mas nunca aconteceu. Sim, já falei aqui, já falei várias vezes, aconteceu coisas piores, às vezes não, aconteceu coisas piores no mundo, só que agora todo mundo fica sabendo. Por causa da comunicação global que nós temos através das redes sociais. E Deus está fazendo outra vez um alerta à humanidade. Não fique só admirado com a canção, não busque só no momento difícil. Não se emocione só por causa desse momento, depois que passar esse momento, todo mundo esquece. Até que venha outra. Vai chegar um tempo que isso vai acabar. A Bíblia fala isso, vai ter um fim para todas essas coisas nesse mundo. Hoje nós temos a chance de ouvir uma canção que nós podemos emocionar com a melodia e entender a letra. Porque essa canção está aí, de fácil acesso a toda a humanidade. Mas haverá um tempo, como diz lá no livro de Amós, que o povo não terá sede de água, nem fome de pão, mas de ouvir a palavra do Senhor. Buscarão de norte a sul, de leste a oeste, e não a encontrarão. É o que diz lá no livro de Amós. No capítulo 8, ou 7, se não me engano. Eu quero ler para vocês. Amós, no capítulo 8, versículo 11, diz o seguinte: eis que vem dia, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão para toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Vamos aproveitar a oportunidade. Vamos parar de só nos emocionar. Aí você para de ouvir esse vídeo aqui e vai falar assim, que coisa bonita. Deve achar sim, porque isso é a palavra do Senhor. Isso serve para mim, que estou falando aqui. E depois, se essa palavra, se eu não entender a letra, não vai adiantar nada. É só um momento emotivo que eu estou indo aqui diante de vocês e na minha vida prática não está acontecendo nada. E eu vou sofrer as consequências, porque sofre. Este mundo é difícil mesmo. E o Senhor quer nos salvar, quer nos libertar através de uma linda canção que nós temos que emocionar com a melodia, mas muito mais do que isso, entender a letra. Deus nunca abandonou o homem e nunca abandonará. A sua palavra está aí e hoje de uma forma fácil e prática. Vamos procurar entendê-la. Praticar religião, praticar atos de que alguém nos ensina sem saber porquê, não adianta nada. Quantos deuses que nós servimos e ouvindo a palavra de Deus, e a Bíblia fala, Deus fala, eu sou o Senhor, eu sou o único Deus, fora de mim não há salvação. Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade que veio para salvar o mundo. Deus amou o mundo, Deus Pai amou o mundo, deu quem? Deu seu Filho unigênito. Quem que é seu Filho unigênito? Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, não pereça e tenha vida eterna. Deus fez a obra, Deus Pai planejou a obra, Deus Filho concretizou a obra e nós temos Deus Espírito Santo falando ao nosso coração. Dando entendimento a essa linda melodia que é a Bíblia, é o Espírito Santo que faz isso, que convence você, que convence a mim da verdade, da justiça e do juízo. Vamos colocar isso em prática. Não vamos fazer como o povo de Israel, o povo de Deus lá no passado, que gostava de ouvir, mas não entendia. Deus te abençoe, fique com Deus, que
que essa palavra possa te dar um alerta, como ela me dá esse alerta quando eu estou falando. E que nós possamos cada vez mais buscar entender a palavra do Senhor, os desígnios do Senhor. Até a próxima, Deus te abençoe.